Meu caro vazio, escrevo para você hoje, não como um inimigo, nem como um estranho, mas como quem se dirige a um companheiro de longa data. O mais antigo e talvez o mais fiel de todos. Você não avisa quando vem, mas eu sempre sei que é você. Você tem o cheiro da tarde de domingo depois que as visitas vão embora. Você tem o som do telefone que não toca. Você é o espaço extra na mesa de jantar, o eco no corredor de uma casa que já foi mais cheia. As pessoas te temem. Elas correm de você. Elas te preenchem com barulho, com trabalho, com compras, com séries, com qualquer coisa que abafe o seu silêncio. E eu entendo. Porque, meu amigo, você machuca. A sua presença tem a estranha habilidade de drenar a cor das coisas. Uma conquista vira só um fato. Uma risada se torna apenas um som que logo se dissipa. Você chega e instala essa certeza gelada de que algo fundamental, está faltando. Não é uma dor aguda, não é um grito. É uma ausência que pesa mais do que qualquer presença. Mas, e essa é a parte mais difícil de admitir, talvez você não seja o vilão da história. Talvez, no meio de um mundo que grita por atenção, que exige produtividade e felicidade constante, você seja a única coisa que não mente. Você é a pausa. O ponto final no fim de um parágrafo frenético. E eu sei que você que está me ouvindo agora conhece esse meu amigo também. Talvez ele tenha um nome diferente na sua vida. Solidão, desânimo, falta de rumo. Mas a sensação, aquela pressão silenciosa no peito, ela é a mesma, não é? A gente foge tanto dele. Mas e se, só por hoje, a gente não fugisse? E se a gente se sentasse com ele e perguntasse: o que você está tentando me dizer? E aí, alma inquieta da internet. Pela nossa cartinha ali do começo, você já percebeu que o papo hoje é daqueles que ocupam um pouco mais de espaço aqui dentro, né? Seja muito bem-vindo ao canal onde a gente não foge do caos. Aqui, a gente senta com ele, oferece uma bebida quente e pergunta como foi o seu dia. Então, ajeite a sua crise existencial preferida aí do seu lado, como se fosse um gato invisível. Pegue seu café, seu chá, sua água, sua dose de coragem líquida e vamos juntos. Porque a gente só mergulha fundo assim se for para encontrar algo que vale a pena lá embaixo. Para desenvolver essa ideia, vamos convidar um dos pensadores mais fascinantes do século XX, um franco-argelino, vencedor do Prêmio Nobel, que olhou para o vazio com uma clareza quase brutal e ainda assim encontrou uma razão para amar a vida mais do que ninguém. O nome dele é Albert Camus. Camus nos dá um conceito fundamental: o absurdo. Para ele, o vazio existencial não é um problema dentro de nós, nem é que a vida não tenha valor. O absurdo é um divórcio, é o choque inevitável entre duas coisas. De um lado, nossa necessidade humana desesperada por encontrar sentido, razão, lógica e clareza no mundo. Do outro, a resposta do universo, um silêncio frio, irracional e indiferente. O vazio, para Camus, é o som desse silêncio que responde ao nosso grito por significado. Imagine que você é um ator em um palco, buscando um diálogo. Você grita suas falas com toda a paixão, esperando uma deixa, uma resposta da outra ponta do palco, ou da plateia, mas não há ninguém lá. O absurdo é continuar atuando com a mesma paixão, sabendo que não haverá resposta. É a tensão entre o seu desejo de diálogo e a realidade do monólogo. A imagem mais poderosa de Camus para isso é o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado pelos deuses a uma tarefa eternamente inútil: empurrar uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta para baixo todas as vezes. Este, para Camus, é o herói absurdo.
Sua vida é objetivamente sem sentido. Não há um propósito final, não há vitória. O vazio é a certeza de que a pedra sempre vai rolar. Mas aqui vem a virada de chave genial. Camus diz: é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque no momento em que ele desce a montanha, livre do peso da rocha, ele está consciente de seu destino. Ele não tem esperança, mas também não se desespera. Ele é superior à sua pedra porque ele a conhece. A felicidade dele não vem de um propósito externo, mas de sua revolta. Sua revolta é continuar empurrando, é dizer sim à vida, mesmo sabendo de sua futilidade. O sentido não está no topo da montanha, está na própria luta para chegar lá. Isso me lembra de quando decidi aprender a cozinhar um prato realmente complexo, um daqueles que levam dias. Eu queimei coisas, cortei o dedo, gastei dinheiro com ingredientes que eu estraguei. Várias vezes, no meio do processo, o vazio vinha em forma de uma pergunta. Para que tudo isso? Era mais fácil pedir comida. Era uma tarefa objetivamente inútil no grande esquema das coisas. Ninguém ia me dar um prêmio por isso. Mas, quando eu finalmente terminei e provei, eu entendi Camus. A alegria não estava no resultado final, mas na teimosia de continuar, apesar dos fracassos. Era a minha pequena e deliciosa revolta contra a entropia, meu Sísifo culinário. Eu criei uma ilha de sentido e prazer num universo que não se importa se eu sei fazer um buff bourguignon. E naquele momento, aquele pequeno ato de desafio preencheu todo o vazio. Encontrar alegria na luta, não na vitória. Isso é viver de forma absurda e bela. Então, vamos voltar à nossa carta do começo. Aquele nosso amigo silencioso, o vazio. A gente o trata como um fracasso pessoal, não é? Como se houvesse algo de errado conosco, por sentirmos essa ausência, essa falta de eco no universo. Mas e se Camus estiver certo? E se esse vazio não for um sinal de que você está quebrado, mas a prova de que você está acordado? Acordado para a condição fundamental da nossa existência, a de um ser que anseia por sentido em um universo que não oferece nenhum de bandeja. Sentir o absurdo não é uma doença, é um diagnóstico de que você é um ser humano sensível e pensante. E aqui está a virada, o abraço no meio do caos. Talvez o vazio não seja a ausência de sentido. Talvez ele seja o espaço em branco que prova a nossa liberdade. A liberdade de Sísifo, que, mesmo com a certeza da queda, escolhe empurrar a pedra com um sorriso de desprezo pelo seu destino. O vazio não é o fim da história. É o palco onde a nossa revolta, a nossa paixão e a nossa humanidade podem brilhar mais forte. E o que essa perspectiva nos oferece não é uma solução mágica, mas algo muito mais poderoso: permissão. Você tem a permissão de sentir esse desconforto do absurdo. A permissão de gritar por um sentido e só ouvir o silêncio. Isso não te diminui, te torna parte do clube humano. Você tem a permissão de ter dias em que sua pedra é pesada demais, dias em que a luta parece inútil. Sísifo também os tinha. E você tem, acima de tudo, a permissão de encontrar a sua felicidade não em conquistar o topo da montanha, mas na textura da rocha sob seus dedos, no calor dos seus músculos, na beleza do seu próprio esforço. A permissão para amar a luta, não a vitória. O objetivo, então, não é preencher o vazio, é dançar com ele. É viver com tanta paixão, com tanta revolta e com tanto amor pela simples experiência de estar vivo, que o silêncio do universo se torna apenas um ruído de fundo irrelevante. A sua vida se torna a resposta. A arte é uma conversa que atravessa séculos. E se a nossa conversa de hoje acendeu em você uma chama, uma vontade de ir mais fundo, eu não quero te indicar um filme. Quero te indicar a própria fonte. Quero construir uma ponte para um dos romances mais poderosos e, paradoxalmente, mais cheios de esperança do século XX. A minha recomendação é a obra-prima A Peste, do próprio Albert Camus. Se o mito de Sísifo é um manual de instruções filosófico, A Peste é a filosofia em carne e osso, suor e lágrimas.
O livro conta a história de uma cidade inteira que é subitamente isolada do mundo por uma epidemia terrível. A praga no livro é o próprio absurdo encarnado, é a catástrofe irracional, o sofrimento que chega sem motivo, o universo em sua forma mais silenciosa e cruel. É o vazio se manifestando como doença e isolamento. Diante disso, os cidadãos poderiam se entregar ao desespero, e muitos o fazem. Mas o herói da história, o Dr. Ryu, personifica a revolta absurda. Ele não tem esperanças de uma cura milagrosa, ele não acredita que sua luta vá mudar a ordem cósmica. Ele simplesmente entende que a única resposta decente ao sofrimento é tentar aliviá-lo. A luta dele contra a doença é a pedra de Sísifo. Cada paciente que ele atende, cada hora de sono que ele perde, é o ato de empurrar a pedra montanha acima. Ler A Peste hoje é incrivelmente ressonante. É um livro que nos ensina que a revolta contra o vazio não precisa ser um ato grandioso e solitário. Ela pode ser encontrada na solidariedade, no cuidado mútuo, na simples decência de fazer o seu trabalho bem feito quando tudo ao redor desmorona. Não é um livro sobre a vitória, mas sobre a dignidade na luta. É um manual para se manter humano. Se você quer entender como transformar a angústia do absurdo em ação, este livro é o seu guia. E agora, eu quero passar a palavra para você. Camus nos ensinou a encontrar sentido na nossa luta, na nossa teimosia diária. Então a minha pergunta para você, para a gente começar a nossa conversa aí nos comentários é: em que pequena luta ou teimosia do seu dia a dia você encontra o seu maior e mais verdadeiro sentido? Pode ser em um hobby, no seu trabalho, no cuidado com alguém, em um pequeno ritual. Compartilhe a sua história. Vamos transformar os comentários em um grande mapa de pedras que valem a pena ser empurradas. E por falar em trabalho e sentido, este canal é a minha pedra. Cada roteiro, cada pesquisa, cada hora de edição é um esforço que eu amo, mas que exige uma dedicação imensa. Se você encontra valor e acolhimento nessas nossas conversas e quer me ajudar a continuar empurrando essa rocha, considere se tornar um membro aqui do canal. É o seu apoio direto que me permite dedicar tempo para que abraços como este continuem existindo. E antes de ir, um lembrete essencial. Este vídeo é uma reflexão filosófica, uma ferramenta para pensar. Ele não substitui de forma alguma a ajuda de um profissional qualificado. Se o sentimento de vazio é paralisante ou causa um sofrimento intenso, por favor, busque um psicólogo ou um psiquiatra. Cuidar da sua saúde mental é o seu ato mais corajoso e importante de revolta. Lembre-se, o universo pode até estar em silêncio, mas isso só faz com que a música da nossa teimosia soe ainda mais bonita. Até a próxima!